Bom, continuando aqui com a nossa 11ª questão. Um automóvel com massa de 1.000 kg, inicialmente em repouso, acelera uniformemente, atinge a velocidade de 90 km por hora ou 20 metros por segundo. Então ele já converteu aí, tá vendo? Em 12,5 segundos. Em seguida, mantém essa velocidade constante durante 20 segundos. Determine a força resultante sobre o automóvel nas duas etapas, no movimento acelerado e no movimento uniforme. Então, olha, como ele quer a força resultante, né? A fórmula M vezes A, certo? Nós temos aí que a massa dele é de 1.000 kg. Ele atingiu uma velocidade de 25 metros por segundo no intervalo de tempo de 12,5 segundos. Então, perceba que aqui, para a gente calcular a força resultante, né, desse movimento acelerado, a gente precisa da aceleração, né? E qual é a fórmula da aceleração? A aceleração é variação de velocidade sobre variação de tempo, intervalo de tempo. Então, a variação da velocidade, ele variou, né? Ele saiu do repouso, né? E atingiu a velocidade de 25 metros por segundo. Então, variação de velocidade, 25 metros por segundo. Durante quanto tempo? Durante 12 segundos e meio. Então, 25 dividido por 12,5 dá 2, né? Então, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa daqui é a aceleração. Esse daqui vai ser o valor que eu vou usar no A, tá? Então, vou colocar o 2 aqui, ó. E a força resultante no movimento acelerado vai ser 2.000. 2.000 o que mesmo? Newtons, né? Então, obtive aqui a força resultante no movimento acelerado. E agora a gente vai calcular a força resultante no movimento uniforme. O que é movimento uniforme, gente? Movimento uniforme é aquele movimento em que o corpo, né, no caso aqui o carro, o automóvel, ele vai permanecer com a mesma velocidade, velocidade constante. Então, olha, a massa dele, 1.000 kg. Aí vamos calcular a aceleração dele. A aceleração é variação de velocidade sobre variação de tempo. Qual foi a variação de velocidade no movimento uniforme? Né? Ou seja, ele manteve essa velocidade durante 20 segundos. Ou seja, ele ficou na mesma velocidade. Variação de velocidade, a velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final foi 25 e a inicial 25, entendeu? Então, nesse intervalo de tempo, né, de 20 segundos, né, que a fórmula é ΔV sobre ΔT, tá? E ΔV, velocidade final menos inicial, ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, vai dar 0 dividido por 20, que vai dar 0. Ou seja, movimento uniforme, velocidade constante, aceleração é 0, tá? Então, já põe o 0 aqui. Então, a força resultante aqui foi 0 newtons. Vamos para 12? 12ª questão. Um corpo de massa 4 kg cai a partir do repouso no campo gravitacional terrestre, suposto de intensidade constante, então um campo gravitacional constante, tá? De módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente já tem aí a massa desse corpo, né? 4 kg. A gente já tem a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A força de resistência que o corpo recebe do ar durante a queda tem intensidade dada em newtons pela expressão força resultante igual a 10V ao quadrado, em que V é o módulo de sua velocidade em metros por segundo. Admitindo que a altura de queda seja suficientemente grande, calcule a velocidade limite atingida pelo corpo. Então, a velocidade limite é aquela velocidade em que um corpo, se ele tiver, né, que nem ali está admitindo que a altura da queda seja suficientemente grande. Então, se você joga um corpo de uma altura muito grande, a aceleração da gravidade, né, vai puxando ele vai ganhando cada vez mais velocidade. A cada segundo que passa, ele vai aumentando a sua velocidade em 10 metros por segundo, tá? Tipo, se ele cai lá de um prédio, né,
Vamos supor que tem um prédio aqui super alto, tá? E você joga um corpo aqui, tá? Joga uma pedra, sei lá, uma bola de futebol, qualquer coisa, uma bola de ferro. 1 segundo, nesse momento que você jogou, a velocidade era de 0, tá? 0 metros por segundo, tá bom? 1 segundo depois, a velocidade era de 10 metros por segundo. 1 segundo depois, tá? 2 segundos se passaram e a velocidade passou a ser de 20 metros por segundo. Aí passou-se mais 1 segundo, né? Esses intervalos não são iguais, tá, gente? Estou colocando aqui só para vocês terem uma ideia. A velocidade aqui, 3 segundos após você lançar um objeto, você soltar um objeto, já é de 30 metros por segundo. 4 segundos depois já é de 40, entendeu? A cada segundo que passa vai aumentando a velocidade desse objeto. Só que chega uma hora, dependendo da massa do objeto, chega uma hora que ele não ganha mais velocidade. Chega uma hora que a resistência do ar, ela se iguala ao peso ali do objeto e aquela velocidade ela se mantém, entendeu? Então, se você jogar uma... Por que a chuva, por exemplo, né? A chuva ela cai a quilômetros de altura. Por que uma gota de água não fura a nossa cabeça, né? Porque se ela fosse caindo lá de cima a 1 quilômetro de altura, por exemplo, ela chegaria aqui com uma velocidade muito grande e ela poderia fazer um estrago, né? Quem já tomou chuva de granizo aí sabe que dói, né? Mas a chuva, a água, ela também, se ela vier muito forte, ela poderia machucar, né? Só que ela não machuca. Às vezes que ela tá forte, ela até machuca, né? Mas por que ela não chega com uma velocidade tão alta? Porque por causa da massa dela, né? Então chega uma hora em que ela atinge uma velocidade limite e ela não ultrapassa mais aquela velocidade. Então vamos ver aqui, ó. A força de resistência, tá. Então a gente tem que calcular o peso, tá? Eu tenho a massa, tenho a aceleração da gravidade, eu vou calcular o peso desse objeto. O peso é dado por massa vezes a aceleração da gravidade, então vai ser 4 vezes 10, ou seja, 40 newtons. Essa daqui, ó, é a força, né, de resistência, né, que o corpo ele recebe do ar, tá? 40 newtons. Então eu vou colocar o 40 no lugar da força de resistência, né? E vai ficar assim, ó, 10V ao quadrado. Aí eu vou trocar, tá? Quem está no segundo vem para o primeiro. 10V ao quadrado igual a 40. Isola o V ao quadrado, né? Jogando o 10 para baixo do 40. 10 está multiplicando, passa para lá dividindo. E o V ao quadrado vai ser 40 dividido por 10, que vai dar 4. Então, para você calcular o V, você coloca o 4 dentro da raiz quadrada. E raiz quadrada de 4 é 2. 2 metros por segundo. Ou seja, quando ele atingir a velocidade de 2 metros por segundo, que não é uma velocidade grande, né? Seria 7 km por hora. Quando ele atingir essa velocidade, essa vai ser a velocidade limite dele. Então ele não vai ultrapassar essa velocidade, tá? Então menos de 1 segundo após a queda ele já vai atingir a sua velocidade limite, certo? Vamos para 13? Bom, vamos lá para 13. 13. Um garoto encontra-se em pé sobre o trampolim de uma piscina conforme representa o esquema seguinte. A deflexão do trampolim é desprezível. Então, o trampolim vai ficar reto, tá? Então, na hora que o carinha subir aqui, ele vai permanecer reto, tá? Ele não vai abaixar. De forma que este pode ser considerado horizontal. Desprezando-se os efeitos do ar, caracterize todas as forças externas que agem no corpo do garoto, dizendo quais as outras que formam, com aquelas primeiras, pares, ação-reação. A massa do garoto vale 60 kg e no local G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então o que a gente vai ter aqui, olha? Nós vamos ter aqui uma força, vou colocar bem no centro de gravidade aqui do corpo dele, tá? A gente tem aqui uma força peso, né? Essa força peso é a força gravitacional da Terra, tá? É a força que o centro do planeta puxa o garoto, tá bom? Essa força, já vamos calcular aqui, né? É de m vezes g, né? Vai ser a massa do garoto, que tem 60 kg, vezes 10 metros por segundo, que é a aceleração da gravidade, vai ser de 600 newtons, tá? Então, o planeta Terra puxa esse garoto com uma força de 600 newtons, tá bom?
Nós temos também a força que o trampolim faz nesse garoto, né? Então o trampolim também ele faz uma força aqui no garoto, tá bom? Ele exerce uma força, né? Contrária à força-peso, né? De sentido oposto, que a gente vai chamar de normal, tá? Então ela é perpendicular ao plano que ele está, né? Então quando ele pisa ali no trampolim, né? O trampolim ele responde, né? Ele faz uma força ali também para suportar o peso dele, né? Lembra que eu falei da mesa lá, a gente subindo na mesa, né? A mesa vai fazer uma força para segurar o nosso peso, né? Só que chega uma hora que vai subir muita gente ali, ela vai ceder, né? Então o trampolim, na hora que o menino sobe ali, o trampolim está exercendo uma força sobre o menino. E aí, né? Caracterize todas as forças externas. Essas são as forças externas que agem no corpo do garoto, tá bom? São essas forças externas. E agora a gente tem que ver quais as outras que formam com essas aqui pares de ação-reação. Bom, gente, olha, essas duas forças, elas se equilibram mutuamente, tá bom? Então, ambas as forças, elas têm a intensidade de 600 newtons, tá bom? Então, P é igual a 600 newtons e a força normal também 600 newtons, tá? Aí, qual é a reação, né, da força P? É isso que ele quer que a gente ache. Tem a força normal e tem a força P. Quais são os pares ação e reação? Porque as duas não formam um par de ação e reação. O menino, ele é puxado pelo planeta Terra, né? E tem um trampolim aqui no meio que não deixa ele cair, né? Não deixa ele ir para o chão, tá? Mas ele é puxado pelo planeta Terra e ele também exerce, ele também atrai a Terra. Não vai fazer cosquinha no planeta Terra, né? Mas o par de ação e reação da força P, força de ação P, a força gravitacional da Terra, e reação, o garoto, uma força menos P, entendeu? Então, o peso do garoto, né, é 600 newtons e ao mesmo tempo ele puxa a Terra, né? Por exemplo, aqui, suponhamos que esse aqui seja o planeta Terra, tá? Então, aqui eu não vou desenhar com a escala, né? Que não dá. Mas a Terra, o planeta, atrai o garoto para o centro da Terra, tá bom? Com uma força P, né, que é de 600 newtons. E ao mesmo tempo, o garoto, ele também atrai a Terra, tá? Ele também atrai a Terra com uma força de intensidade menos P, certo? Ele também está atraindo a Terra, tá? E a força normal? A força normal é a força exercida pelo trampolim, tá? Então o trampolim exerce uma força no garoto, né? Então a força normal pelo trampolim. E qual é essa reação? A reação ela tem mesma intensidade, né, da força normal, mas de sentido oposto, tá? Então a gente coloca menos Fn, menos 600 newtons. E é a pressão, né, a pressão que o garoto exerce sobre o trampolim. Então, esse peso, né, essa força-peso, isso que é um pouco complicado de entender, né? Essa força-peso não é o garoto que está fazendo ali no trampolim. A força-peso, na verdade, é o planeta Terra que está puxando ele, tá? Então, o planeta Terra puxa ele pode estar no trampolim, ele pode estar lá no alto de um prédio, mas o que está puxando ele mesmo é o planeta Terra. E aí ele também exerce uma força, uma reação, né, uma força de reação, puxando o planeta Terra também, né, com a mesma intensidade de 600 newtons, que o planeta Terra não é nada, né? E aí depois a gente tem uma outra força, né, nesse caso aí, a gente tem esse par de forças aqui, né, que eu tinha desenhado primeiro. Então tinha a força normal, né, tinha a força peso, né, do garoto aí puxando para baixo, sendo puxado para baixo, e a força normal, tá, porque ele está em equilíbrio, né, ele está na ponta aqui do trampolim, então ele está em equilíbrio estático, né, ele está parado ali, tá bom? Então ele está em equilíbrio estático, é como uma garrafinha na mesa, né, na carteira, ela está paradinha ali. E tem forças atuando ali em sentidos opostos, de mesma intensidade, que vai fazer com que ela fique parada ali, entendeu? Então, se o peso dele é de 600 newtons, vai ter uma normal para cima de 600 newtons também, porque senão, se não tivesse essa normal aqui, ele iria cair, tá bom? O trampolim ia para baixo, né?
E aqui é para considerar que o trampolim não vai para baixo, né? Então tem uma normal aqui também, que é o trampolim fazendo uma força sobre o corpo do garoto. Tá bom? Ele tá suportando o peso do garoto ali, tá certo? Então era isso aqui que era para fazer, tá? A gente tem aqui, né? Esse daqui seria um desenho, e um outro desenho seria você desenhar a normal aqui, né? Seria, por exemplo, a gente tem aqui a força normal, né? O trampolim exercendo essa força no garoto, e depois tem o garoto exercendo a força no trampolim, né? Seria aqui menos Fn. Então a gente tem essas duas forças atuando, tá bom? E para cada uma dessas forças elas têm um par de ação e reação, que são esses aqui, ó. É meio complicadinho mesmo, tá, gente? Mas vamos ver se a gente vê mais alguns exercícios mais à frente, e aí vocês vão entendendo, tá bom? Vamos lá para 14? Vamos lá, 14. Dois garotos A e B, de massa respectivamente iguais a 40 e 60 kg, encontram sobre a superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa de um grande lago congelado. Então vamos supor... Então, ó, tem um garoto A aqui e o garoto B aqui. O garoto A tem massa 40 kg e o garoto B massa 60 kg. A superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa de um grande lago congelado. Em dado instante, o A empurra o B, que sai com velocidade de 4 metros por segundo. Supondo desprezível a influência do ar, determine o módulo da velocidade de A após o empurrão. Então, eles não vão ter a mesma velocidade, né? Se eles tivessem a mesma massa, eles teriam a mesma velocidade. Agora imagina só, se o A fosse uma pessoa bem grande, né? Fosse um adulto ali bem grande, 2 metros de altura, e o B fosse uma criancinha. Se o A empurrasse o B, né, o A não iria muito longe, né? Porque ele tem uma massa maior, mas ele ia empurrar o B, uma criancinha, né? E essa criancinha iria sair com uma velocidade bem grande, tá? Então... quando a gente for pensar nessas situações, a gente já tem que pensar em coisas extremas, tá bom? Pensa uma pessoa de 200 kg empurrando uma de 10. O que ia acontecer ali, né? A de 200 kg praticamente não sairia do lugar, de 10 iria, né, bem para longe. Então depende da massa, tá bom? Então B saiu uma velocidade de 4 metros por segundo. E A? Então, olha, a gente tem aqui duas grandezas, que é a velocidade e massa, né? E essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, né? Quanto maior a massa, menor a velocidade, e vice-versa, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que pensar lá no extremo, tá bom? Então, o B tem massa maior, né? Então quer dizer que o A, ele saiu com uma velocidade maior ainda para lá, ó. A velocidade dele foi maior que 4 metros por segundo, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma regrinha de 3, tá? Aqui a gente vai colocar a velocidade, aqui a gente vai colocar a massa, tá bom? Então, a velocidade do B, né, foi 4 metros por segundo, a massa dele é 60, a massa do A é 40 e a velocidade a gente não sabe, é isso que a gente quer saber. Só que essas grandezas, elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. Então, é como aqueles exercícios que a gente viu lá no 7º ano, sabem que, por exemplo, você tinha 10 pedreiros construindo um muro em 30 dias. Se você aumentar para 20 pedreiros, o tempo vai aumentar também ou vai diminuir? Vai diminuir, não vai? Então são grandezas inversamente proporcionais. E quando elas são inversamente proporcionais, a gente tem que literalmente inverter uma das frações, tá? Então vamos inverter a segunda aqui, ó. Posso inverter a primeira? Pode, não tem problema. Mas só tem que inverter uma, tá? Então eu vou inverter aqui a segunda. E aí eu faço a regra de 3 agora, tá vendo? 60 estava em cima, 40 estava embaixo, eu inverti. Agora eu vou multiplicar as duas, ó. 40 vezes x dá 40x, igual 4 vezes 60, 240. O 40 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo, né? Corta o zero aqui, ó. Então x igual a 6. 6 metros por segundo foi a velocidade do A, tá bom? Então a velocidade do A após o empurrão foi de 6 metros por segundo. Aqui tá bem fácil da gente ver, né? Olha, o de 60 kg teve velocidade 4 e o outro é de 40 kg, né? Então vai ter velocidade 6, né? Bom, agora vamos ver o B, né? Qual é a distância que separa os garotos decorridos 10 segundos do empurrão? Bom, gente, olha, a distância que separa os garotos decorridos 10 segundos do empurrão. Então a gente tem que considerar, né? Ali tá falando que é desprezível a influência do ar e que
ele é perfeitamente lisa, tá? Então não tem perda de velocidade e é como se eles fossem continuar, né? Eles se empurraram ali e eles fossem continuar nessa velocidade constante aí durante muito tempo, tá? Pelo menos durante esses 10 segundos aqui, tá bom? Então eles continuaram durante esses 10 segundos a mesma velocidade. E aí, que acontece? Nesses 10 segundos, o B ele foi para lá, né? Ó, o B foi para lá e o A foi para lá. Então a distância entre eles vai ser a distância que o A andou, né? Que o A foi deslizando, mais a distância do B, concorda? Então a distância, eu tenho que saber calcular o espaço que o A percorreu, tenho que saber o espaço que o B percorreu e somar esses dois espaços percorridos, né, para ter a distância entre eles, tá bom? Então, como que eu faço para calcular, professor? Lembra da fórmula da velocidade, gente? Era ΔS sobre ΔT. Como que eu faço para achar a distância, né? É só fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Multiplica o ΔS por 1 da ΔS igual, aí multiplica aqui cruzado, ó, V vezes ΔT, né, velocidade vezes intervalo de tempo. Então, para eu calcular a variação de espaço, o espaço percorrido do A, tá, do garoto A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade dele, que é de 6 metros, e vou multiplicar pelo tempo, né, por esses 10 segundos aqui, olha. Então, 6 vezes 10, né, imagina só, olha, a velocidade dele é 6 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que a cada segundo que passa, ele desloca 6 metros. Então, 10 segundos depois, vai ser 60, né? Cada segundo, 6 metros. Então, eu quero saber 10 segundos. Então, é só você fazer 6 vezes 10. 60 metros. Então, na hora que eles se empurraram ali, o A foi para 60 metros de onde eles estavam, tá? Agora, vamos calcular a distância percorrida pelo B. Pelo garoto B, a velocidade dele era 4. E aí eu vou multiplicar por 10, né? A velocidade do B era de 4 metros por segundo. O que quer dizer isso? Que a cada segundo que passa, ele se desloca 4 metros. Então, como se passaram 10 segundos, né? Então, 4 vezes 10, 40. 40 metros. Então, qual era a distância entre eles? Então, olha, o A estava a 60 metros dessa posição aqui, ó. Disso aqui para a esquerda, ele estava 60 metros para lá, tá? E o B estava à direita, né? Ele foi para lá, ó, para a direita, e ele percorreu uma distância de 40 metros. Então, a distância entre eles é 60 mais 40, concorda? E 60 mais 40 dá 100 metros. Então, essa, né, era a distância que eles se encontravam 10 segundos após o empurrão. Vamos para 15?